Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra e me abençoe, que tenha valido a pena o meu esforço para ter vindo aqui. Me dá entendimento e me faça ouvir tua voz, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Gênesis 12, versículo 1. Nós estamos falando há 3 semanas sobre quem? Sobre Abraão. Estamos aprendendo com essa fé de Abraão. Deus, na palavra dele, mandou nós nos espelharmos em Abraão, olharmos para Abraão. Então ele tem muito a nos ensinar, e nós vamos aprender mais um pouco nesse início da fé de Abraão. Vou falar um pouquinho depois sobre a caminhada dele e o final da vida dele. Diz assim, versículo 1: ora, o pastor, o bispo, o homem, quem foi? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha para mim, por favor. Esse versículo é tão rico. Olha quem falou com ele. Ele não conhecia Deus. Primeira vez que a voz de Deus fala com ele: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem falou com ele? O Senhor. Você sabe quem é o Senhor? Você sabe quem é Deus? O Senhor que falou com ele é o Senhor que promete e cumpre. É o Senhor que criou tudo que os nossos olhos podem ver na natureza, na criação dele, com a palavra. Você percebe a terra girando? Eu não percebo. Ela está girando perfeitamente. Você sabe no que a terra está segura? Nós estamos no espaço, nós estamos no ar. Ela está segura só na palavra de Deus. Segura na palavra de Deus. Seu emprego não te dá segurança, porque tem gente que quando perde emprego fica sem chão. Seu dinheiro não te traz segurança. Sua sabedoria, seus diplomas não te dá segurança. Mas a palavra de Deus te dá segurança. A Igreja Universal vai completar 47 anos. Você já viu várias palavras contra a Igreja Universal, mas todas caíram e a igreja está de pé, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Quando a sua fé está apoiada nessa palavra, nesse Deus, então você está seguro. Nada pode com você, você pode com tudo. Amém? Essa palavra, ela nunca falhou. Essa palavra nunca deu errado para quem obedece. Quando eu falo que o Senhor falou com Abrão, o Senhor, eu estou falando do Todo-Poderoso, do que derrubou as muralhas de Jericó, do que abriu o mar vermelho, do que fez o machado flutuar. Eu estou falando daquele que fez os pães e os peixes se multiplicarem no deserto. Eu estou falando daquele que não deixou faltar nada para o povo no meio do deserto, e não vai deixar faltar para você. Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de um boneco. Eu estou falando do dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele diz: todo o ouro e toda a prata é minha, toda a terra é minha, tudo é dele. Eu não estou falando de um boneco, eu não estou falando de um homem. Ele é tão grande que o salmista diz: tal ciência não alcanço de tão alta. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que não se compara com um homem. Nenhum homem consegue fazer o que ele faz. Ele entra onde ninguém entra, ele muda o que ninguém muda, ele transforma o que ninguém transforma. Ele é Deus. Amém? Ele pega o morador de rua e faz o que você acabou de ver. Ninguém faz uma pintura como essa, mas Deus faz. Ninguém pode o que ele pode. Ele pode tudo, e o homem não chega nem perto. Nem perto. Depois você lê Marcos 9:3, você vai ver que as vestes do Senhor Jesus resplandeceram tanto, ficou tão branca, que a Bíblia diz que nem os lavandeiros teria condições de tornar
uma veste tão branca, olha só. E as suas vestes tornaram-se o quê? Resplandecentes, e mais o quê? Extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum sobre aonde os poderia branquear. Ele faz o que ninguém tem poder para fazer. Ele traz à existência o que não existe. Ele muda o que todo mundo acha que é impossível. Ele não precisa de uma situação favorável. Ele não precisa que tudo esteja se encaixando. Pode tudo estar dando errado, que ele vira o jogo. Pode tudo estar mal, que ele faz ficar bem. Ele é Deus. Então quem falou com Abraão foi quem? Foi Deus, o Todo-Poderoso. Quem trouxe você aqui foi Deus. Quem quer cuidar de você é Deus. Quem quer mudar sua vida é Deus. E quem está falando com você quem está falando com você através da minha boca é o próprio Deus. Entenda, por favor, ali começou a caminhada de Abraão. Tudo começou ouvindo a voz. Abraão poderia desobedecer. Abraão poderia falar assim: eu não vou, porque Abraão tinha 75 anos. Você tem pais vivos? Você tem avós vivos? Eles gostam de ficar se mudando? Pessoa de idade gosta de ficar se mudando? Não gosta. Tem gente que tem condições, quer trazer o familiar aqui para São Paulo, está lá no interior, não sai por nada, não sai da casinha dele por nada. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, já tinha uma idade. E Deus não falou para ele assim: ó, Abraão, eu sou Deus, como é que você está? Tomou café hoje? Tudo bem com você? Deus chegou e disse assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O pai de Abraão morreu em um lugar chamado Harã. Ele não chegou em Canaã. E quando Deus chegou para Abraão, ele deu um choque, ele chegou com tudo. Eu não quero que você morra aqui, eu não quero que você fique aqui, eu quero que você saia daqui. O que eu tenho para você, nenhum familiar seu experimentou. O que eu tenho para você, nenhum familiar seu viveu. O que eu tenho para você é grande, e Deus te chamou aqui, porque o que Ele tem para você é o que nenhum familiar seu viveu. É o que nenhum familiar seu experimentou. É o que Deus tem para você, se você crer. Amém? Essa é a fé de Abraão. E Deus disse para ele: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Por quê? Porque quando você tem pai com condições e a coisa aperta, você faz o quê? Você busca socorro no seu pai, na sua família. Mas Deus queria ensinar Abraão a depender de quem? Dele. Você pode depender de Deus, porque Ele nunca falhou com ninguém. Aprenda a depender dele. Cuidado, você que quando o bicho pega, você recorre para agiota, você recorre para A, para B ou para C. Recorra para Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar. Então Deus disse a Abraão, na época era Abraão: saia, tenha coragem para sair, saia. Deus não fez você robô. Ele deixa você escolher obedecer a Ele ou não obedecer. De onde Deus quer que você saia? Da dúvida, do medo. Veja que uma pessoa no testemunho disse que nunca tinha aberto o próprio negócio porque tinha o quê? Medo. Será que não é isso que está faltando? Você sair do medo, você sair da dúvida, você sair do pecado, você sair da vida errada, você sair do ambiente que você sabe que não é mais para você? Será que Deus não está pedindo para você sair de algo? Sair do seu passado e começar a olhar para frente. Ele disse: sai-te, Abraão. Agora vamos ler o versículo 2. Peraí, tem mais uma coisa aqui. A parte B do versículo 1, ele diz assim, ó: para a terra, não ouvi, que eu te mostrarei. Olha para mim, por favor. Não vou mostrar agora, vou mostrar quando eu achar que eu tenho que mostrar. Mas agora eu quero que você ande comigo. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus não vai te dar todas as respostas que você quer. Deus não vai fazer você entender tudo que você quer entender. Tem momentos na sua vida que você vai ter que andar sem entender e confiar no caráter de Deus. Deus não queria que ele ficasse preocupado para onde Deus ia levar. Deus queria que ele andasse com ele. Deus quer você andando com ele. Sabe o que é que Abraão se tornou? Amigo de Deus nessa caminhada. Você já fez alguma viagem com alguém que você ama? Não é mais gostoso? Você já fez a viagem para um lugar e você ficou pensando no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha? Ai meu Deus, queria tanto ele aqui. A viagem parece que não teve tanto sentido para você porque você queria a pessoa ali.
Já aconteceu isso com você? Deus queria Abraão andando com ele. E andando com Deus, Abraão se tornou amigo de Deus. Eu já vi pessoas falando: eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Minha amiga, meu amigo, ser amigo de Deus é melhor do que ser amigo de famosos, do que de governantes, do que ricaços. Ser amigo de Deus faz a diferença. Seja amigo de Deus, porque se Deus for seu amigo, Ele vai te ajudar. Amém? Agora olha o versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu terás uma bênção. É isso? E tu serás uma bênção. Aqui está, olha para mim por favor, a minha preocupação. Porque tem muita gente que já fez essa corrente, que já chegou na Igreja Universal mal e se contentou com algumas bênçãos. Alcançou um carro, alcançou uma casa, alcançou uma empresa, pagou uma dívida, foi curado, resolveu um problema, mas só recebeu bênção. Buscou algo de Deus e não algo com Deus. Então a pessoa recebeu a bênção, mas não se tornou a própria bênção. Quando você se torna a própria bênção, você abençoa os outros. Quando você se torna a própria bênção, é porque você recebeu o Espírito de Deus. Não tem como ser a própria bênção sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um arrepio que fica só na sua pele, não. O Espírito Santo não é uma emoção que você sente, uma alegria que você sente. O Espírito Santo é Deus morando dentro de você e guiando a sua vida. Amém? Ele disse: ó, eu vou abençoar muito, eu vou engrandecer seu nome. Agora eu vou fazer de você a própria bênção. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de tudo. E ele deixou Abraão tranquilo em relação, olha o próximo versículo. Versículo 3: e abençoarei quem? Os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem? Os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim por favor, olha como é forte isso aqui. Escute isso aqui. Ele disse assim: Abraão, fica tranquilo, quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. Eu cuido de você, mexeu com você é comigo. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu concorrente, pode ser o seu familiar, pode ser quem for, te abençoou, ele está sendo abençoado também. Amém? Te amaldiçoou, não tem problema nenhum, porque quem te guarda é Deus. Diga: o Senhor é quem me guarda. Quando você é a própria bênção, é Deus que te guarda, é o Todo-Poderoso que te guarda. Vem maldade, mas Ele destrói. Vem o que não presta, Ele transforma em vitórias. E ninguém pode com você, mas você pode com tudo. Ninguém te derruba, ninguém te destrói. Ninguém. Pode te odiar, pode estar com raiva, pode querer o seu mal, pode tramar, pode se juntar, pode vir o inferno inteiro cai, mas você fica de pé, porque você é a própria bênção. Você se entregou a Ele, você se colocou no altar dele. Você não tem plano B, você não depende de A, B ou C, você depende do altar. Você tem plano A, você tem altar, você tem a voz de Deus para guiar você. E é o altar que faz a diferença, tá? Entre os que têm a fé de Abraão e os que não têm a fé de Abraão. É o altar. Deu para você entender? Abraão, no versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 15 anos. Desculpe, 25. De 75 anos, quando saiu de Harã. Olha para mim, por favor. Olha a idade dele. Tinha idade, mas tinha disposição. Tinha idade, mas sabia obedecer a Deus. Ali ele começou uma caminhada. Só que demorou um tempo para ele ter o que ele queria.
E quando parecia que não ia acontecer o que ele queria, que era ter um filho, a mulher dele deu uma péssima ideia dele se deitar com Agar, a serva deles, para que Agar desse um filho e esse filho fosse o herdeiro de Abraão. Escute bem, uma péssima ideia, uma ideia horrível, uma ideia que veio da ansiedade. Da onde veio a ideia? Da ansiedade dela. Quem é você quando parece que não vai acontecer o que você quer? Ela deu uma liberdade para Agar. Agar teve um filho de Abraão e começou a dar problema para ela. Ela ficou com raiva, ela foi para cima de Agar. Ela tinha que ficar com raiva dela mesma. Você que dá liberdade para quem não deve, depois você quer cortar, mas a culpa foi sua, tinha que ter raiva de você. Você que dá intimidade para pessoas que não deve dar, é você que causa problema para você mesmo. Você que dá autoridade para quem não tem condições de ter autoridade, mas você dá porque é da família, você dá porque você age com o coração, você dá, mas você não podia dar, você arruma problema para você mesmo. Agar se tornou um problema para Sara. Deus resolveu, mas o erro foi de Agar. Cuidado com o seu erro. Jesus disse: não andeis ansiosos, cuidado com sua ansiedade. Tem gente vendendo barato que comprou caro. Tem gente agindo no desespero. Não queira trazer Deus para o seu desespero, porque Deus quer levar você para a paz dele. Amém? Pode parecer que não vai acontecer, no final vai acontecer, porque no final sempre acaba bem. Quem se torna bênção, no final sempre acaba bem. Você luta contra o mal, mas no final você vence. Amém? Cuidado. Cuidado. Você que é muito coração e você vai agir com pessoas como você não deveria agir, pensando que a pessoa não vai mudar, mas devido à sua liberdade, à sua intimidade, devido a você ter ultrapassado os limites, essa pessoa muda e causa problemas sérios para você. Agar foi um problema sério para Sara, mas Deus resolveu esse problema. Que Deus ajude a consertar os seus erros em nome de Jesus. Que Ele te ajude, mas que você não seja coração emotivo, porque a nossa maior luta é dentro de nós, entre a razão e a emoção. Na emoção você afunda, você é fraco. Na fé inteligente você é forte. Amém? Esse Abraão se tornou o que Deus queria que ele se tornasse. Deus queria levar ele para Canaã, e ele chegou em Canaã. Canaã é a terra que mana o quê? Leite e mel. Canaã é aquela vida que você não precisa fazer mais tanto esforço como você fazia, porque você vê a coisa fluindo, acontecendo. Você vai chegar lá. Diga: eu vou chegar lá. Você crê que você vai chegar lá? Eu creio que você vai chegar lá. Agora aprenda. Deus queria mais do que levar Abraão para Canaã terrena. Ele queria levar ele para a celestial. Ele fez Abraão pensar no céu, apontar para o céu, crer no céu. Nada prendeu Abraão, nada. Desde o início, quando eu disse: sai da tua terra, terra não prendeu ele, nada prendeu ele. Não se contente com a casinha, com o carrinho, com o apartamento, com a cobertura, com um carro bom. Isso é muito pouco. A igreja universal é um lugar de fé, e muitas pessoas se iludem com as bênçãos, mas Deus tem coisas maiores do que a bênção, é se tornar a própria bênção.